Tudo bem? Joinha, vamos chegando. Oi? Tem como aumentar um pouquinho o microfone? Vocês estão ouvindo? Tá? Porque tá um misto de sons aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas vamos ver se a gente consegue... acho que melhorou. Melhorou um pouco. Beleza. Gente, boa tarde. Obrigado aí pela presença de vocês, assim, na hora do almoço, né? Eu me chamo Matheus, eu sou do Sebrae Nacional, da área de inovação. Estou junto aqui com a Thaís também, que é da inovação, e o Guilherme, que é lá da Amprotec. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o Sebrae Tech. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar na solução Sebrae Tech. E a gente está trazendo aqui uma novidade de um novo serviço que está sendo ofertado, trazendo um pouco desse contexto de startups, de mundo de inovação, de tecnologia, para um produto que tinha uma característica muito de negócios tradicionais, né? Então o Sebrae Tech ele tem já 20 anos de Sebrae Tech, ele é muito voltado para o mercado tradicional e a gente está querendo dar uma robustez nesse mundo novo da tecnologia e da inovação, tá? Então o Sebrae Tech, ele nada mais é do que um produto que é um meio, na verdade, de suporte do pequeno empreendedor para a inovação tecnológica, né? Então a gente tenta trabalhar fornecendo condições, fazendo um alinhamento entre prestadores de serviços e demandas de clientes para que a gente possa, de fato, integrar a inovação e serviços tecnológicos lá na ponta. Esse serviço, né, como eu falei para vocês, ele já tem 20 anos, então já é um serviço e um produto consolidado dentro do universo do Sebrae. A gente tem números expressivos em relação a melhorias de NPS, de efetividade, qualidade do produto. E eu trago aqui até para vocês alguns números do que a gente tem. Passa para mim. Aí, foi. Alguns números só para vocês terem uma dimensão de grandeza do que o Sebrae Tech representa, né? Então, em 2021, a gente conseguiu fazer 104 mil consultorias, né? Então, foram diversas consultorias de mais de 58 mil empresas atendidas e a gente gerou ali uma execução financeira aproximadamente de 300 milhões. Então, é um produto bem robusto e que a gente consegue ter uma inserção muito grande no mercado do pequeno e microempreendedor, tá? O Sebrae Tech, ele funciona hoje, a gente tem aproximadamente 250 tipos de serviços em que a gente oferece o serviço do Sebrae Tech. E o Sebrae ele entra justamente no meio para fazer essa ponte entre os pequenos negócios e os prestadores de serviços tecnológicos. Tá? E aí como é que funciona, né? A gente tem um público-alvo, que são os microempreendedores individuais, microempresa, produtor rural. Então a gente tem produtos que são até segmentados específicos para esse tipo de público. E a gente trabalha justamente fornecendo esse serviço tecnológico. Acho que esse passador está meio ruim. Passa para mim, Thaís, por favor. Isso. Quais são os tipos de serviço, né? Então, o Sebrae Tech ele passou por uma revolução, né? A gente tem hoje o que a gente chama de Sebrae 4.0, que ele justamente tenta trabalhar algo que gere mais resultado e mais entrega na ponta, né? Então, antigamente, a gente tinha produtos que iam como minicursos, palestras, que são bons, são produtivos, mas a gente não via um resultado prático lá na ponta, na vida do empresário. Então, a gente deu uma repaginada e a gente agora tem serviços mais específicos de consultorias tecnológicas, de serviços metrológicos, avaliação de conformidades, né, para adequação de normativos, de acreditações, ISOs e padrões de mercado e prototipagem também. Então, é uma coisa muito mais mão na massa que a gente consegue ofertar para os nossos empresários. E, basicamente, tem 4 grandes temas que a gente aborda dentro do Sebrae Tech. Então, tem a parte de produção e qualidade, muito envolvida com a questão de processos, mapeamento de processos, qualidade, planejamento e um pouco de gestão. Tem a parte de design, que a gente trabalha muito a questão de design, às vezes de produto, de serviço, e auxiliar o empresário a desenhar e ter essa solução um pouco mais aderente ao mercado. A questão de sustentabilidade, né, um assunto que hoje se fala muito, é ESG, então a gente trabalha a questão de gestão da sustentabilidade, eficiência energética, de água, ar, solo, a gente trabalha com diversos segmentos, né, então vai do agro à indústria, passando pelo comércio, serviços, então a gente entende que essas temáticas estão bem em voga. E a parte de desenvolvimento tecnológico, que a gente está tentando dar uma robustez cada vez maior, trazendo um pouco mais esse contexto de inovação pura, digamos assim. Então a gente trabalha a gestão da inovação, transformação digital, a gente tem, por exemplo, melhoria genética e biotecnologia, que são assuntos, né, que têm um conhecimento e um vasto espaço para a gente poder abordar ainda. Aceita isso, por favor. E aí, só para trazer um pouquinho como é que funciona em linhas bem gerais, tá? Assim, não vou me estender muito no que é o Sebrae Tech, acho que o foco
a gente apresentar mesmo uma nova ficha, mas basicamente o Sebrae Tech, ele tem, desses tipos de serviços, a gente consegue ter um teto em que a gente fala de R$30 mil e o Sebrae, via de regra, ele dá um subsídio de até 70%. Então, a cada ficha tem o seu valor, dependendo do estado tem uma pequena variação, mas se a gente tem um valor, por exemplo, a criação de um site, eu quero que minha empresa criar um site para minha empresa, e esse serviço custa, sei lá, R$10 mil, o Sebrae paga 70%. Então, ele paga 7 mil, o empresário complementa com os 3, e a empresa, o prestador de serviço, recebe os 10, né? Então, é uma forma da gente dar aquele empurrãozinho, uma força extra, né, justamente para o pequeno empreendedor que às vezes tem dificuldade, principalmente às vezes questão de fluxo de caixa, de recursos financeiros, né, dificuldade de talvez direcionar suas necessidades para um investimento específico. Então é basicamente isso, né, como a roupagem que funciona o Sebrae Tech. E aí a gente vai fazer agora, trazer um pouquinho, eu vou trazer o Guila para falar sobre a Amprotec e o convênio que está sendo firmado junto com o Sebrae, para que a gente possa de fato explorar o que a gente está chamando aqui de negócios inovadores. Boa tarde, pessoal. Sou Guila Calheiros. Eu sou superintendente executivo da Amprotec. A Amprotec é a nossa associação nacional que representa as incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, hubs de inovação, polos tecnológicos. Ou seja, são todos os espaços, todas as infraestruturas, todos os mecanismos que estão voltados para apoiar o empreendedorismo inovador lá na ponta. Então, todas as infraestruturas e serviços que se voltam ao empreendedor, eles são representados nacionalmente pela Amprotec, né, que junto com essas instituições tentam trazer esse movimento empreendedor inovador para todas as instâncias do Brasil. E a gente já está com 35 anos de existência, né, desde a primeira incubadora criada no Brasil, a gente começou a se organizar. E temos o Sebrae como nosso principal parceiro. O Sebrae é parceiro da Amprotec há mais de 25 anos, contínuos de geração de ações voltadas ao empreendedorismo inovador. E nos últimos meses a gente começou a pensar, a desenhar um programa nacional que pudesse atender em escala os empreendimentos inovadores. O que é que a gente levou em consideração? Certo? A gente tem mais de 300 incubadoras em operação no Brasil hoje. Essas incubadoras e aceleradoras, elas têm uma capacidade instalada subutilizada. A gente já tem a distribuição dessas incubadoras em todos os estados da federação, em diversas cidades, na capital e interior, que já tem um papel fundamental no desenvolvimento, suporte e apoio ao empreendedorismo inovador, seja dentro da universidade, seja nas cidades, seja nas organizações de pesquisa e desenvolvimento, seja nas associações empresariais. Então, a gente já tem esse papel fundamental das incubadoras e aceleradoras tentando criar e apoiar o empreendedorismo. Sendo que a gente tem uma limitação de operação pela falta de capacidade financeira que hoje a gente encontra para manter e operar essas incubadoras. E cada vez mais a gente vê essa demanda crescente de jovens e profissionais querendo empreender e inovar. Tendo essa rede, tendo essa capacidade de atendimento, e tendo esse volume cada vez maior de jovens querendo empreender e estando aqui querendo trabalhar, começamos a pensar em formatos de apoio ao empreendedor lá na ponta, em grande escala, utilizando essa capacidade instalada das incubadoras. E aí que surgiu a possibilidade de usar o Sebrae Tech, que vocês conhecem, foi apresentado aqui, que é o serviço de apoio tecnológico, como um instrumento em que a gente cadastra e credencia as incubadoras e aceleradoras em todos os estados da federação, a partir do Sebrae, e com isso essas incubadoras e aceleradoras começam a poder prestar serviços diretamente às startups e recebem por essa prestação de serviço. E esse serviço, ele é feito em todos os níveis de maturidade em que se encontra aquele empreendedor e o seu negócio. Desde o nível de validação, em que ele está ainda construindo a ideia, está validando o seu produto ou serviço, tentando desenhar o seu modelo de negócio, passando pela operação, em que ele está mantendo a estrutura e tentando fazer com que o projeto fique de pé, que ele consiga financiamento, consiga os seus primeiros clientes, consiga consolidar e maturar o seu produto, até o momento de tração, em que ele já tem um produto no mercado, que ele já tem clientes e agora precisa escalar. Precisa atuar de forma nacional
né, e ampla e até internacional. Então, o Sebrae conseguiu desenhar dentro do Sebrae Tech, em conjunto com a Amprotec, um conjunto de fichas de atendimento, né, que trabalha nesses 3 níveis de maturidade. Né? Vamos dizer assim, o primeiro nível de validação é o de pré-incubação, né, de desenho do negócio. O segundo nível de operação é como se fosse o de incubação, né, em que eu estruturo o negócio, que fortaleço e dou musculatura para esse negócio. E o de tração é aquele de aceleração, é de fazer com que a empresa ela escale e ela acesse capital investidor a partir das conexões e o apoio dessa aceleradora. Aí você pensa, mas o Sebrae Tech só atende quem tem CNPJ. E eu ainda estou no momento de ideação, estou pensando, sair de um hackathon esse final de semana, eu preciso de um apoio ainda para pensar se eu crio ou não um CNPJ. E a gente tem dentro do programa também, né, a qualificação empreendedora. O Sebrae já possui dezenas, se não uma centena de produtos e serviços e de parceiros que já podem vir a lhe ajudar em diversas ações, né, de estruturação e consolidação do escopo do seu negócio, para você validar sua ideia e saber se vale a pena ou não dar o segundo passo, que é de formalizar. Né? Lembrando que o Sebrae Tech também atende MEI. Então, se você já tem um MEI, você já pode começar também a receber esse atendimento, mesmo que não tenha a estrutura adequada para uma startup, mas ele já serve para você começar a receber o serviço. Tá? Então, nossa meta é atender 10 mil novos negócios em 3 anos. É uma meta muito grande, é uma meta em escala, né? E que para isso a gente vai precisar de pelo menos 150 incubadoras e aceleradoras credenciadas em todo o Brasil para dar conta dessa demanda. Então a gente está se preparando. Aqui em Natal, a gente está lançando aqui em especial para vocês, apresentamos ontem, estamos apresentando hoje aqui para vocês, como um piloto. Né? Natal e Santa Catarina foram 2 estados que a gente escolheu para funcionar como piloto, para fazer o teste desse modelo, para fazer os ajustes, para depois abrir o atendimento em escala. Então aproveitem, vocês que são de incubadoras, de aceleradoras, vocês que são empreendedores, para apoiar que a partir de agora você vai poder chegar no balcão de atendimento Sebrae ou nos canais de atendimento Sebrae, seja no aplicativo, seja no site, e demandar esse serviço. Você que agora quer empreender, você não vai precisar mais esperar uma chamada de uma incubadora e concorrer com outros projetos para ser atendido. Se você tem um negócio inovador, você quer empreender, você quer criar algo novo, você vai no atendimento, se apresenta ao Sebrae e diz: eu quero consumir o Sebrae Tech em novos negócios. E ele vai lhe direcionar para uma das incubadoras do estado credenciada para lhe atender e vai já lhe ajudar a fazer o processo de atendimento. Então é de imediato. Agora é uma demanda não mais da incubadora para o mercado. O mercado vai agora atrás das incubadoras demandando o serviço de atendimento e um serviço qualificado que ela já está preparada a servir e a fazer. É um pouco de você criar a demanda. E para isso, a Amprotec tem um papel fundamental, né, no apoio a esse projeto, porque o Sebrae Tech é operado todo pelo Sebrae. Né, todo o atendimento do cliente, o encaminhamento dele para a incubadora, né, a gestão desse atendimento, a prestação de conta e o pagamento da incubadora é feito pelo Sebrae. E qual é o papel da Amprotec? O papel da Amprotec é conseguir mobilizar e qualificar as incubadoras do Brasil todo para que eles se credenciem e possam fazer um atendimento adequado. Então, a gente ter que as incubadoras e aceleradores que sejam credenciadas no Sebrae Tech, eles tenham um nível de atendimento esperado para o programa, definido pelo Sebrae Tech, para que a gente tenha uma ação de sucesso lá na ponta. Outro papel fundamental, a prospecção de empreendedores. Os empreendedores não sabem desse novo produto Sebrae. A gente tem que ajudar o Sebrae na articulação, na estruturação e conexão junto aos diversos programas locais, regionais e nacionais de apoio ao empreendedorismo inovador, de articular com as comunidades de startups, de articular com as universidades, com o centro de pesquisa, para poder a gente desenhar algo que faça sentido para o empreendedor. Por exemplo, eu sou uma startup que fui atendido pelo Centelha. Eu já recebi todo um suporte tecnológico, já recebi recursos. Por que quando eu saio do Centelha já não vou ser atendido por uma aceleradora
para dar continuidade ao meu projeto? Né? É conectar os programas que já existem para atuar dentro do Sistema Local de Inovação. Eu submeti meu projeto ao Centelha. Ele não foi aprovado. Então eu posso ser atendido na ficha 1. Por que ele não foi aprovado? Porque talvez o meu modelo de negócio ainda não esteja claro. Eu ainda não tenho essa consciência de quem é meu cliente. Eu não tenho o escopo do meu negócio bem definido. Então vamos ser atendidos pelo Sebrae Tech, deixar o projeto mais redondo para a próxima rodada do Centelha eu conseguir conectar. Então o que é fundamental nesse projeto é que ele consegue atender o empreendedor em seus diversos níveis de atendimento. O Sebrae passa a ter ao seu dispor dezenas, centenas de incubadoras prestando serviços em todo o sistema Sebrae para atender esse empreendedor qualificado, né, dentro das suas demandas. Um papel fundamental nessa articulação vem dessa conexão, né, com o empreendedor em todos os seus níveis, desde quando ele está estudando, quando ele está articulando em comunidades, até o momento em que ele está participando de programas e ações de fomento. Então, ter esse trabalho de aceleração, de desenvolvimento empreendedor, ele tem que trazer e fazer com que o empreendedor conheça que o Sebrae tem cada vez mais produtos e serviços, utilizando sua rede de parceiros para apoiar o empreendedorismo inovador. Thaís vai trazer um pouco com detalhes agora de como funciona isso, né? Muito para entender das incubadoras, de como é que se faz o credenciamento, quais são os valores, os prazos, as exigências para se credenciar, como para quem quer empreender, né? O que é que se tem de serviços oferecidos e resultados esperados para o atendimento. Thaís. Oi, pessoal. Para quem não estava aqui mais cedo, meu nome é Thaís. Eu sou da Unidade de Inovação também, do Sebrae Nacional. E eu vim apresentar oficialmente, então... Não está indo. Essas novas fichas, os novos serviços inovadores para os novos negócios inovadores. Então, como já foi explicado ali, o Sebrae ele atua nesse meio de campo, entre as incubadoras e aceleradoras e entre as startups. E uma coisa muito importante para colocar é que não necessariamente a gente se restringe às incubadoras e aceleradoras. Para cada ficha, a gente estabelece um perfil pré-determinado para aquelas empresas que se enquadram para poder prestar esse serviço. Então, assim, não necessariamente serão incubadoras e aceleradoras, mas prioritariamente, né? E também, de outro lado, a gente tem esses empreendimentos inovadores, que em sua maioria serão startups, mas também não se limitam às startups. Então, essas 3 fichas, como já foi passado, elas têm esses 3 degraus aí, são 3 níveis de maturidade das empresas. Então, o primeiro nível é a ficha de validação de negócios, que a gente estabeleceu um prazo de até 10 semanas para que ela aconteça. Mas esse prazo é algo estipulado, não é nada certo. Então, se a empresa achar que precisa de mais tempo, que precisa de menos tempo, isso pode ser acordado entre o cliente e o prestador de serviço. A gente estabeleceu um teto também de até R$10.000, mas esse prazo, esse valor para a ficha, ele varia de acordo com cada estado. Então, assim, a gente estabelece um teto, mas os estados eles podem estabelecer um preço que para eles faz mais sentido. E essa ficha, ela é para aquele empreendimento que está muito no estágio inicial ainda, não tem um protótipo funcional testado, não tem um pitch estruturado, ou não tem um pitch aperfeiçoado. Então, é aquela empresa que está se criando. O estágio 2 é o de operação de mercado, que a gente estabeleceu um limite de até 20 mil, porque é uma ficha um pouco mais complexa, que já tem aquele modelo, aquele protótipo testado, já tem um pitch estruturado, mas ela precisa se aperfeiçoar. Ela não tem ainda um faturamento recorrente, então ela precisa crescer e realmente se consolidar no mercado. Então, a gente estabeleceu esse prazo aí de até 8 meses de duração do projeto, mas também não é restrito a esse prazo. E a última ficha, que é a empresa que está mais madura, é a ficha de tração e escala. E essa é para os empreendimentos que já têm um faturamento recorrente, já teve seu pitch revisado, já tem seu modelo consolidado, mas ela tem um grande potencial de crescimento. Ela quer buscar investimentos, ela quer buscar se internacionalizar e, para isso, ela contrata esse serviço do Sebrae. Então, ela é uma ficha um pouquinho mais curta que a ficha 2. Ela foi estabelecida um prazo de até 4 meses, mas um valor mais alto devido a essa complexidade de internacionalização, de busca de investimentos.
É isso. Uma coisa muito importante aqui, como já foi passado, o Sebrae normalmente subsidia 70% do valor da ficha. Como a gente está querendo implementar esse novo modelo de negócios que o Sebrae não atuava antes, a gente estabeleceu um limite de até 90% do valor subsidiado pelo Sebrae. Cada unidade da federação ela pode escolher, então cada estado ela tem essa liberdade para escolher se vai aderir a essa política de 90%, mas assim, a gente recomenda fortemente que eles adiram a isso, porque atrai muito, a gente tem uma nova ficha, então isso vai atrair muitos clientes a participarem, né? Então, assim, a gente está muito confiante e a gente quer muito que os estados implementem esse modelo de negócios. Então, a gente tem essa estimativa de atender quase 6 mil empresas em 3 anos. A gente está muito confiante com essas fichas. É uma meta alta, mas é uma meta que a gente acredita que vai conseguir. São quase 2 mil empresas por ano, então a gente está bem confiante. E como esses serviços são prestados, né? Eles podem ser feitos presenciais, 100% presenciais, remotos ou híbridos, a depender do que o cliente prefere, e isso vai ser acordado junto com um prestador de serviço. Ele também tem a possibilidade de se credenciar em vários estados. Então, assim, é o que a gente já falou. Uma startup que tem em algum interior ali da Bahia, que não tinha ninguém para atender, outro incubador e aceleradora vai conseguir prestar esse serviço de forma remota, de forma híbrida. Então, a gente viu que democratiza assim, essa solução e a gente consegue trazer num cenário nacional. Então, eu, como prestador de serviço, eu posso ir lá e me credenciar em vários estados para eu conseguir prestar esse serviço de maneira nacionalizada. E também, só um ponto que a gente coloca aqui, é que as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, elas já têm que estar inclusas no preço. Aí a gente estabelece alguns requisitos incomuns para os prestadores de serviço. Então, eles têm que ter o CNPJ ou o MEI, elas têm que estar constituídas há pelo menos 1 ano, tem que ter um objeto social compatível com cada uma das fichas que elas vão prestar esse serviço, um atestado de capacidade técnica e certidões de regularidade fiscal e trabalhista. Então, a gente estabeleceu esses requisitos para que esses prestadores de serviço eles possam ter a melhor qualidade possível, eles sejam adequados para prestar realmente uma melhor solução para os nossos clientes. Passando aqui um pouquinho para o fluxo de atendimento, né? Então, como que vai funcionar todo esse processo, desde o credenciamento até a final da execução do projeto. Então, primeiramente, a gente aqui do Sebrae, a gente já incluiu essas fichas no sistema do Sebrae. Então, os estados, eles têm algumas políticas diferentes, tem alguns estados que atuam com editais que são permanentemente abertos, e tem estados que têm editais que abrem eventualmente, assim, com algum período de tempo. Então, esses estados que já têm permanentemente aberto, eles já aderiram às fichas. Depois a gente parte para a parte de abertura e prospecção desses clientes. Então, para aqueles estados que não trabalham com esse edital permanentemente aberto, eles vão abrir o edital e a gente vai começar a buscar os prestadores de serviço para se credenciarem nessas fichas. E aí que a Amprotec entra muito forte, porque a Amprotec vai ser nossa grande parceira para buscar esses prestadores de serviço a se credenciarem nas fichas. Aí a gente parte para a parte de credenciamento e habilitação do prestador de serviço. E aí chega a demanda do nosso cliente no Sebrae. Então, o cliente está com algum problema e ele vai buscar o Sebrae para ser atendido nessas fichas. Aí o Sebrae identifica qual que é a ficha adequada para esse cliente, de acordo com o nível de maturidade, de acordo com a demanda que ele precisa, e vai habilitar essa contratação, vai viabilizar essa contratação do Sebrae Tech, né? Então, aqui a gente tem o início da consultoria, que é quando o cliente entra em contato direto com o prestador de serviço, explica exatamente quais são os seus problemas, as coisas que eles querem solucionar e começa a execução do projeto. A partir disso, após essa execução, a gente pede para o prestador de serviço, após o final do projeto, enviar um pitch em um formulário interno nosso do Sebrae, porque a gente viu que como é que eu falo? É que, na verdade, essa ideia do formulário desse pitch para finalização do projeto, a gente poder consolidar um pouquinho as informações e experiências daquele prestador de serviço
frente à realidade que ele se deparou, para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos produtos, as nossas soluções, e acaba sendo inclusive um próprio produto do prestador de serviço, que a gente quer disponibilizar esses pitches para que eles possam fazer meio que uma autopromoção daquilo que eles fizeram, do que eles conseguiram fornecer, do que eles conseguiram de resultado. Então a gente aproveita a experiência prática dele no atendimento e faz disso também um produto, digamos, vendável, que fica disponível para acesso, e aí eventualmente você, enquanto uma startup, você pode olhar e verificar o perfil dos prestadores de serviço, o nível de qualidade, qual que é o feedback, a experiência que eles tiveram durante aquele processo, e inclusive ver ali se tem aquela aderência para você, se vale a pena, se não vale, né? Por mais que tenha um subsídio considerável que a gente está colocando aqui nessa etapa inicial de lançamento dessa nova ficha, a gente sabe e entende da realidade das startups no Brasil, dos empreendedores de modo geral, né? Então a questão de fluxo de caixa é um processo complexo para você ter investimentos, né? Disponibilizar um recurso para investimento, disponibilizar tempo para investimento. Então o Sebrae está tentando buscar formas, e essa aqui é mais uma delas, em que as pessoas possam de fato priorizar e acreditar naquele seu sonho, né? Do empreendedorismo, do seu negócio, e por aí vai. Isso, é um instrumento muito importante aí que a gente viu que pode agregar muito, né, na hora que a gente for implementar essas fichas. E por fim, a finalização do projeto oficial. Passando um pouquinho como vai funcionar a ficha 1, que é a ficha de validação de negócios, lembrando que é para aquele empreendimento que está muito no estágio inicial ainda, que não tem seu pitch estruturado, então é aquela empresa que está realmente nascendo. A gente tem a primeira etapa, que é a etapa de alinhamento da proposta, e essa etapa é comum para todas as fichas, é uma etapa que a gente vê como sendo necessária para todos os projetos. Depois a gente passa para o modelo de negócios tendo que ser desenhado e validado. Esse protótipo, serviço ou processo já avaliado por potenciais clientes. E o discurso de vendas e de parceria que possibilite a defesa do negócio, que é o próprio pitch do cliente já desenhado também. Então, para essa ficha, a gente, além daqueles requisitos que eu passei de CNPJ, um MEI e um ano de atuação no mercado, a gente estabelece alguns requisitos específicos para cada ficha. Então, todas as fichas elas têm que ter um corpo técnico formado por, no mínimo, 2 profissionais de nível superior, e aí, para cada ficha, vai variar o domínio em alguns processos que eles têm que ter. Então, para a ficha 1, eles precisam ter esse domínio no atendimento a novos negócios inovadores, na elaboração de conceitos e modelo de negócios, apoio ao desenvolvimento de protótipos e desenvolvimento do modelo de vendas e de parcerias. Então, assim, além disso, a gente também estabelece que eles têm que ter experiência em aceleração de negócios, porque a gente está falando sobre startups, né? E também tem que ter declarado pelo menos 3 empreendimentos graduados ou acelerados nos últimos 3 anos. Então, a gente, mais uma vez, coloca esses requisitos para garantir que as prestadoras de serviços sejam qualificadas o suficiente para prestar esses serviços, né? De benefícios esperados, o que a gente tem? A gente quer que esse modelo de negócios ele seja definido, que o cliente tenha uma visão sistêmica do seu negócio muito mais estruturada, né, com relação ao mercado, que ele amplie a sua rede de relacionamento, porque com seu pitch desenvolvido, ele vai conseguir conversar mais com as pessoas, ele vai conseguir divulgar mais o seu negócio, contribuir no processo de sustentabilidade financeira da empresa, permitindo gerir melhor os ativos econômicos. Então, assim, quando você tem esse modelo de negócios bem estruturado, você consegue garantir uma maior sustentabilidade da sua empresa, né? Uma maior durabilidade dela. E também a contribuição na formação empreendedora para as empresas para que os projetos possam se transformar em empresas em condições de participação competitiva. É garantir que essa empresa tenha um lugar no mercado. É garantir que essa empresa consiga competir com as outras empresas nesse mesmo ramo de mercado, né? Passando para a ficha 2, aquela ficha que já tem ali seu pitch estruturado, mas ela precisa ser revisada. Ela precisa ter um faturamento recorrente, ela precisa crescer e ela precisa se estruturar. Então, a primeira etapa de alinhamento de proposta, a gente passa para a elaboração do plano de desenvolvimento desse empreendimento. Então, como que vai se dar essa etapa de desenvolvimento, a revisão do modelo de negócios e a elaboração do plano de evolução, o apoio ao desenvolvimento do produto ou serviço inovador. Então, assim, na ficha 1, a gente tinha ali o protótipo, agora a gente já está falando do produto em si. A realização de qualificação e consultoria de apoio à gestão da inovação, para garantir que essas empresas continuem inovando, continuem melhorando.
o aprimoramento do discurso de venda e parceria que possibilite a defesa do negócio. Então, na primeira ficha, a gente tinha ali só o desenho desse pitch, agora a gente vai revisar e a gente vai aprimorar esse pitch. O apoio na capacitação de recursos e investidores, essa parte é importantíssima para que a empresa consiga crescer, para que a empresa consiga se desenvolver melhor e atrair esses investidores. E, por fim, a preparação do empreendimento para o processo de graduação. E esse processo de graduação é quando a empresa já consegue se desenvolver sozinha e consegue seguir sozinha, né? O perfil desejado ali é bem parecido com o da ficha 1, a única coisa que muda é a questão do apoio, do domínio na parte de apoio ao desenvolvimento de produtos e serviços, porque na ficha 1 a gente estava falando do protótipo, né? E orientação na captação de recursos. De benefícios esperados. A gente também tem os mesmos benefícios da ficha 1. A única coisa que a gente acrescentou aqui a mais é a questão do auxílio no desenvolvimento do modelo de negócios, do produto e do discurso de venda, porque na primeira ficha a gente estava ali no desenvolvimento na criação desse modelo de negócio, na criação desse produto, e aqui a gente já quer que ele seja desenvolvido e que ele se aperfeiçoe. A última ficha, então, é para aquela empresa que já tem um faturamento recorrente, ela já tem seu pitch revisado, aperfeiçoado, já tem seu modelo de negócio consolidado, mas agora ela precisa crescer, ela precisa se internacionalizar, ela quer buscar investimentos, então é uma empresa que já está mais madura, né? Então, a primeira etapa de alinhamento de proposta, igual às outras, a gente parte para a parte de diagnóstico e plano de ação, depois o desenvolvimento desse negócio inovador, e o acesso a créditos e investimento, que é aqui que ela vai conseguir se internacionalizar, é aqui que ela vai conseguir realmente atingir esse potencial máximo de crescimento. Então, o perfil desejado para o prestador de serviço, a gente viu que essa é uma ficha mais elaborada, como depende de internacionalização, de crescimento, a gente estabeleceu alguns requisitos a mais. Então, além daqueles que a gente já tinha estabelecido, a gente precisa que essas empresas, prestadores de serviço, eles tenham domínio na parte de realização de mentorias de desenvolvimento do negócios, conexão entre negócios e investidores, realização de eventos de Demo Day, inovação aberta, internacionalização e venture capital. E aqui a coisa que a gente mudou assim, com relação às outras fichas é que, nesse caso, as empresas precisam de 10 empreendimentos graduados. Porque, por questão de complexidade mesmo, que a gente viu que é uma ficha que precisa que uma empresa seja mais qualificada e que já esteja atuando ali há mais tempo no mercado. De benefícios esperados, então, diferentemente das outras fichas, a gente tem essa consolidação de fato do modelo de negócios, auxiliar na consolidação do modelo de negócios, do produto e do discurso de venda por meio de metodologias e ferramentas adequadas, e a parte de auxiliar na atração, né, nessa evolução do negócio e no ganho de escala no mercado. Então, pessoal, basicamente a nossa intenção aqui é começar a fazer a divulgação desse novo serviço, né? Lançar essa sementinha para vocês. E aí, quando eu falo vocês, são tanto startups quanto esses mecanismos, né? Aceleradoras, incubadoras. A gente está querendo atingir justamente esses dois públicos, e a Amprotec é um braço nosso, um parceiro nosso, para que a gente possa também elevar o nível de maturidade desses mecanismos, das incubadoras e das aceleradoras. Então, em linhas gerais, a gente quer pegar um público que às vezes está ali na fase de ideação, bem inicial, né? Está ali, sabe, será que esse meu negócio dá certo? Será que tem futuro? Não tem, mas eu não sei direito qual o caminho percorrer, como é que eu posso ter alguém para me auxiliar, e a gente está fazendo justamente essa ponte. Aquela outra que já tem um negócio, mas que talvez ele precise ali de um nível de maturidade de gestão um pouco mais aprimorado, que já seria a segunda ficha, e o terceiro que é de fato essa questão de tração, de escala, né, de ganho de mercado, eventualmente até de internacionalização. Então, esse é um produto que está sendo divulgado, a gente já está, como o Guila comentou, fazendo pilotos, né? Então a gente vai começar com o Rio Grande do Norte. A gente já tinha algumas empresas credenciadas que atendiam esse pré-requisito, e a gente tem startups que têm um interesse nesse tipo de serviço. Então a gente já vai rodar essa nova metodologia, ela está saindo do forno. A gente pode passar aí para alguns momentos de melhoria e aprimoramento do serviço que está sendo prestado, mas a gente está bem satisfeito. Foi um produto que foi construído a diversas mãos, com diversos tipos de públicos envolvidos, né? Então, diversos estados do próprio Sebrae, a Amprotec, a gente contou com uma rede de apoio muito grande para conseguir desenhar.
Tem mais informações, caso vocês queiram entender um pouquinho sobre o Sebrae Tech, no www.sebrae.com.br/SebraeTech. Lá tem algumas informações mais naquela linha do que eu falei no início, do que é o Sebrae Tech, os tipos de fichas. Então, existem essas fichas tecnológicas que a gente está mostrando para vocês agora, mas existe um outro gama de determinados serviços que podem também ser aderentes à realidade de vocês. E falando um pouquinho das fichas, a gente tem no datasebrae.com.br/SebraeTech, vocês conseguem ver o detalhamento dessa ficha. Então, toda essa apresentação que a Thaís fez para vocês, tem lá um descritivo técnico, direitinho, falando quais são as entregas, quais são os prazos estimados, né, essa questão para que vocês possam ver, de fato, a aderência desse produto e desse serviço. Pode passar mais uma. E aí é isso, a gente agradece, eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram ter alguma dúvida. Volta um slide, por favor. Aí. Nossa, ó, tá faltando aqui, ó, Sebrae Tech, tá? Então, do Sebrae Tech. Obrigado. E aí, gente, a gente queria agradecer a presença de vocês, abrir aqui para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma consideração. Estamos à disposição e estaremos aqui também no evento hoje, ao longo do dia. Caso vocês queiram nos procurar, a gente está aí dispostos para conversar um pouquinho. Tudo certo? Ó, temos uma pergunta aqui. Vamos lá, João. Primeiro, parabenizar, né? É uma ação brilhante, né, que vem de encontro. Eu estou aqui com o David. David hoje é o nosso gerente de inovação, que eu disse que ia apresentar para você, para a Guila. E assim, no início, quando começou a pensar, Krishna falou muito comigo, e eu até disse para a Guila ontem, que eu fiquei dando uma de advogado do diabo. Então, quando ele disse a primeira coisa, eu disse, espera aí, incubadora não tem CNPJ. Aí, não, a gente leva para as fundações. Aí, tudo bem, mas espera aí, a empresa incubada, ela não tem 30% de contrapartida. Vocês estão partindo para 10%. Então, assim, foi evoluindo. Hoje, assim, a pergunta que eu teria para saber é se vocês já pensaram nisso. Eu estava até vendo aqui com as professoras. Se um professor com dedicação exclusiva, ele vai poder prestar o serviço. Que aí eu acho que não é nem vocês que tem que ver, a própria universidade, a universidade tem que ver isso, mas assim, estou puxando isso que possa ser que seja um entrave, está entendendo? Para ver exatamente em relação a isso. Veja, o marco legal da inovação, que foi implementado o seu decreto de regulamentação foi feito em 2018, ele já prevê, né, ações do professor em atividade extra-universidade, mesmo com dedicação exclusiva. Né? Então, isso é uma regulamentação, a lei já permite. O que precisa ver é a universidade permitir. E nesse caso, o professor ele não vai estar nem fazendo atividade extra-universidade de inovação e empreendedorismo. Ele não vai estar em outra instituição. Ele vai estar dentro da incubadora da própria universidade. Então, isso não é um empecilho legal, de forma alguma. O professor, com dedicação exclusiva, ele pode dar horas semanais dele para atender, mentorar, dar consultoria ou apoio a qualquer projeto, né, incubado dentro da incubadora da própria universidade. Inclusive, ele pode receber bolsas da fundação por dar essa hora a mais, não, essa hora exclusiva de atendimento àquele projeto. Então, isso não é limitação, isso inclusive é uma oportunidade a mais. E como vocês estão observando, são valores expressivos. Para atender um projeto, na ficha 1, você ganha 10 mil. Na ficha 2, 20. Na ficha 3, 30. Se você faz um grupo no grupo 1, com 10 projetos, você em 10 semanas tem 100 mil reais aportados na sua incubadora. Com esse recurso, você consegue pagar bolsa para professor através da fundação. Você consegue melhorar a infraestrutura. Imagina você conseguir pegar 10 projetos a cada 2 meses. O que é de volume de recursos que você vai transitar por dentro da incubadora. Se você pegar o nível 2, pegar 5 projetos no nível 2, já são mais 100 mil reais. Então, é uma ação estruturante e as incubadoras e aceleradores precisam se preparar para essa oportunidade. Obviamente, hoje, com os recursos que a gente tem para operar uma incubadora dentro da universidade pública, do Instituto Federal, está difícil, porque não tem estrutura, porque não tem equipe. Mas se a gente se prepara, tem um compromisso da reitoria, da diretoria que está ligada diretamente àquela incubadora, a gente se prepara para fazer esse atendimento com o suporte da fundação. Você vai ter uma oportunidade única de acessar recursos que nunca vocês tiveram.
Eu estava conversando com o Bosco aqui. O edital de apoio à incubadora, dos convênios do Sebrae, é de 30, 50, no máximo 60 mil reais, para você usar em meses. Agora, em 10 dias, você pode fazer o dobro desse recurso e utilizar diretamente dentro da estrutura para melhorar a capacidade de atendimento. Tem um trabalho a ser feito? Tem, principalmente para quem está na gestão pública. Mas é uma oportunidade única que a gente tem, que o Sebrae está trazendo, com uma ação estruturada em conjunto com a Protec, para a gente difundir e utilizar essa capacidade que as nossas incubadoras e aceleradoras têm e não estão sendo utilizadas em 100%. Só fazendo um complemento, tem um convênio, né, sendo firmado entre a Protec e Sebrae. Justamente uma das frentes do trabalho é dar esse potencial e essa condição para essas aceleradoras e incubadoras, seja de nível de maturidade, seja de gestão, seja de alinhamento, seja de abrir novas oportunidades, né? Então a gente trouxe aqui alguns requisitos. Atendeu aqueles requisitos, cara, aquela empresa, ela tem condições de fazer. A Thaís comentou, a gente tem um foco majoritariamente em incubadoras e aceleradoras que tem esse know-how e tem essa experiência, mas às vezes tem uma empresa que tem capacidade, tem condições, já fez um serviço similar e ela também pode se cadastrar. Então, acho que a ideia que a gente quer é potencializar o nível de maturidade do nosso mercado para a prestação desse serviço, para que os nossos empreendedores tenham acesso mais fácil, né, e mais rápido a essas soluções. Pessoal, mais alguma dúvida? Tem mais uma dúvida lá, vamos lá, simbora. Enquanto ninguém pegar meu microfone... Guilherme mandou que eu fosse advogado do diabo. Não, é só uma dúvida que realmente eu fiquei. Eu acho que a ficha 2 e a ficha 3 eu entendi bem como é que funciona. Mas a ficha 1 não ficou muito claro para mim. Que é aquele projeto que ainda não tem, no e-mail, como é que vai acontecer para poder entrar no Sebrae Tech? Veja, a ficha 1 é basicamente aquele jovem que foi motivado dentro de alguma atividade dentro da universidade, numa atividade de extensão, num curso, num evento, num hackathon, no Startup Weekend, e que ele se despertou que ele pode empreender, que ele teve uma ideia, que tem algo com valor, mas ele ainda está muito incipiente. Ele ainda não estruturou ou não deixou o projeto redondo. A ficha 1 é basicamente você entrar no projeto, receber em 10 semanas... Oi? Ele precisa ter o CNPJ. Ele tem pelo menos um MEI, né, para poder operar. Tá? Então, ele precisa ter um CNPJ. Se ele ainda não está confortável em ter esse CNPJ ou criar o MEI, você tem outros serviços. Né? A gente tem ali, prevê pelo menos 4.150 atendimentos dos outros serviços de qualificação e orientação empreendedora para ele evoluir com essa ideia. Mas se ele já quiser encarar, né, um Sebrae Tech e começar a desenhar, nesse programa, em 10 semanas, ele sai dele com um modelo de negócio desenhado, um protótipo estruturado e validado, apresentado para um potencial ou para potenciais clientes e com um pitch de venda já pronto. Seja para vender o produto dele, seja para captar recursos junto a um potencial empreendedor. Então, essa primeira ficha, ele entrega, vamos dizer, esses 3 básicos instrumentos que ele precisa ter para começar a estruturar o seu negócio. Tem ideia do escopo do negócio, quem é o cliente dele, qual é o potencial de vendas que eu tenho com esse negócio a partir do modelo de negócio, já tem um desenho do produto ou serviço que ele vai oferecer e já tem também a forma de venda adequada desse produto ou serviço. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que é isso, então. Agradeço aqui a presença de todos e tenham um bom resto de evento. Bom dia a todos.